E aqui estamos, minha querida, amada, que eu chamo de mãezinha. Né? Há um versículo bíblico, Bispo Zilda, que fala, né, que aquele que deixa pai e mãe para servir ao Senhor, né, para fazer a obra do Senhor, para cumprir como chamado, vai encontrar pai e mãe aqui nessa terra e ainda depois tem uma recompensa lá em cima. Isso tem se cumprido na minha vida de uma forma gloriosa. E você estar aqui hoje, com certeza, é um sinal de que essa palavra tem se cumprido, porque eu até te chamo de mãezinha. E, então, bem-vinda a Bispa Zilda ao De Coração para Coração. E eu gostaria que você cumprimentasse e você falasse um pouquinho, né, da sua história, da sua vida, até depois chegarmos a um momento que eu também quero falar como que você veio parar na minha vida e como que realmente encontrar a senhora foi assim um ponto definitivo assim na minha vida para o meu chamado. Se hoje eu estou aqui, eu não sei, talvez, né, não sei o que teria acontecido, mas ali naquele exato momento, de quantos anos atrás? 30 anos. 30 anos atrás. Fala, fica à vontade com a gente. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que nos ouvem. Amém. Então, o prazer é todo meu, Silvinha, estar aqui. Desde o dia que nós nos conhecemos, a gente descobriu que havia algo que nos ligava, houve uma empatia, né? Muito. E essa empatia foi se transformando numa aliança, tanto que eu falo, hoje, a não ser meus filhos de sangue, eu tenho 2 pessoas que me chamam de mãezinha, que me adotaram como mãe, né? Não foi eu que adotei, e uma delas é você. Então é um prazer estar aqui hoje com você, nos conhecemos, você era adolescente. Não faça as Hoje matemáticas. você tem filhos já saindo da adolescência, eu tenho netos que já saíram da adolescência, tem alguns adolescentes ainda e alguns crianças, né? Então é um prazer imenso estar aqui nesse seu programa. E eu espero que Deus fale ao seu coração nesta tarde, de coração para coração. Amém. Olha, eu tenho que falar, né, um pouquinho, porque para você, talvez você é evangélico ou você não é evangélico, você vai, o que é isso chamado, né? O que elas estão falando? O que é chamado? Olha, chamado, a gente, você foi chamado para ir ali, é algo além disso, é algo assim que define a sua identidade. Todas as pessoas que nascem aqui na Terra, elas já nascem, alguns falam com um destino, com uma vocação, ou às vezes você, à medida que você vai crescendo, você vai desenvolvendo aquela vocação, aquela coisa que você gosta. Alguns seguem, né, a vocação do pai, o pai é dentista, o filho se torna um dentista, o pai é um fazendeiro, o filho se torna um fazendeiro. Muitos, eles seguem assim uma vocação que já é ali por causa de uma influência, né, da família e de tudo. Mas há outras pessoas que há um chamado também que é divino. Né? Além dessa vocação natural que nós temos, né, de ser um profissional, de ser alguém que faz a diferença e que vive a sua vida, há um chamado divino, não é? Verdade. Fala um pouquinho, Bissa. O que é isso? O que é essa coisa, chamado? Bem, antes de falar de chamado, eu queria falar um pouquinho da minha história de vida, porque eu não nasci em lar evangélico. Né? Exatamente. Então, meus pais eram católicos e eu sempre fui católica, até os 15 anos de idade. Mas católica praticante, filha de Maria, Sagrado Coração de Jesus, rezadeira de terço. E a gente morava numa cidade próxima a Anápolis, que chama Campo Limpo de Goiás. Né? Essa é uma história muito longa, mas para resumir, fica à vontade. Né? Para resumir, alguns missionários, 4 missionários da igreja presbiteriana de Anápolis, a primeira igreja presbiteriana, estavam lá em Campo Limpo procurando uma casa para eles fazerem culto. E eles não acharam. Aí um dia eu fui com meu pai no sapateiro. E esse sapateiro era cristão. E ele contou essa história para meu pai. Meu pai falou, então, eu não estava aqui, porque a minha casa está aberta para o evangelho. Então, foi aí que o evangelho chegou na nossa casa. Eu tinha 15 anos.
Que coisa O Sinomar, que hoje é o apóstolo Sinomar, tinha 13 anos, a pastora Maria tinha 11 anos. E aqueles missionários pregaram ali na nossa casa durante um ano, falando a palavra, mas não fizeram apelo. E eu muito atenta, porque assim, eu era católica, mas todos os dias, depois de rezar o terço, eu pedia para Deus me mostrar o caminho. Porque eu aprendi isso com meu pai. Ele viajava muito, então ele escrevia orações e colocava no bolso paletó, e todas as orações dele ele falava: eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer o caminho, Senhor, me orienta o caminho. Então eu aprendi a pedir para Deus para me mostrar o caminho. Apesar de rezar, mas eu fazia essa oração todos os dias. E então, nesse período aí, um dia meu pai chega na nossa casa com uma Bíblia, mais ou menos do tamanho dessa aqui, embrulhada em vários jornais. Ele chegou com ela assim, aí ele chamou todo mundo e disse: meus filhos, isso aqui é uma Bíblia, é a palavra de Deus. Eu nunca tinha visto uma Bíblia, até então, apesar de ser tão religiosa, né? E só que eu pensei na hora, se é a palavra de Deus, eu quero saber o que tem aí. Tá? Que tremendo. Então começou assim, né? E só que eles fizeram o apelo, ficar sabendo que a gente ia mudar para Nerópolis, fizeram o apelo, e eu não tive coragem de ir lá aceitar o Senhor, apesar que aqui dentro a obra já estava feita. Então mudamos para Nerópolis, então num culto na Igreja Cristã Evangélica, numa quarta-feira, onde o pastor pregava sobre os 2 caminhos. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. De verdade, eu disse para o Senhor que naquele dia eu era dele, e eu disse assim: eu quero ser uma missionária. Uau. Eu falei, eu não sabia o que eu estava pedindo. Nós oramos e o Senhor ouve a nossa oração. Foi só dentro do meu coração, o pastor nem fez apelo para ir na frente. E eu me rendi totalmente ao Senhor naquele dia. Tá? Que lindo. Mas ainda não sabia nada de chamado. Mas meu coração queimava por Deus e eu tinha vontade de falar de Deus para as pessoas. Inclusive, quando eu era muito católica, eu falava: eu não vou ser freira porque eu quero casar e ter filhos. Mas aí eu descobri, agora como evangélica, eu podia fazer alguma coisa. Mas até então não sabia o que era chamado. Eu acredito que você já só com um pouquinho que já ouviu, né, um resumo, né, de um momento histórico da sua vida, você sentiu, eu não sei, eu tem pessoas que falam assim, eu sinto um arrepio, não é? Eu amo esse tipo de arrepio, porque é um arrepio assim, que é algo bom que está falando. Eu lembro de sentir isso quando eu era criança, que às vezes a gente ia para esses... Eu já foi o contrário, não o contrário, mas assim, eu já nasci em lar evangélico, fui criada muito com minha avó, e ela era muito devota à palavra de Deus, à Bíblia. Então eu tenho essa paixão também pela Bíblia desde o início, e só porque eu tinha uma versão diferente. Que eu era apaixonada nas freiras, de ver que elas viviam só por conta de Deus. Eu pensava, eu queria tanto ser uma que... Não quero nem casar, não quero ter filhos, eu quero ser só de Deus. Mas eu sou evangélica, como que eu posso ser freira? Aí um dia alguém falou de ser missionário. O que era um missionário, né? Que você vai para os países, você aprende outras línguas. Falei, a resposta está aí. Eu quero ser uma missionária. E cresci desde pequenininha com isso na minha cabeça. E eu acho que para dar, né, continuidade na nossa história, hoje a gente vai estar realmente assim abrindo o nosso coração para lembrar, trazer a memórias, momentos da sua vida que vai trazer assim uma motivação para você. Que talvez você está nos ouvindo aqui e fala, mas eu nem sei se eu tenho chamado, a minha vida não tem muito sentido assim, é uma vida ordinária, uma vida normal. Nós não estamos aqui falando, sabe, de uma coisa extraordinária no sentido de que somos melhores do que ninguém. Todas as pessoas têm um coração que é a casa de Deus. E se você deixa essa casa ser ocupada pelo dono, com certeza sua vida vai ter sentido. Você pode passar as lutas que foi, isso não significa que não tivemos lutas, doenças, não vamos entrar nesse assunto aqui. Porém, dentro dessa jornada, nessa caminhada rumo a esse chamado que nós vamos estar aqui
sabe, dissecando essa palavra, porque no final você fala, eu também tenho um chamado. É isso que eu quero que no final você fala, eu também tenho uma história. A minha vida também tem sentido agora. Deus colocou alguém no meu caminho, como colocou a bispa. Eu vou contar daqui um pouquinho como que foi. Mas tenha mais liberdade de falar como que foi depois dessa fase, que as coisas foram desenvolvendo. Então, nós mudamos para Nápoles, fomos muito bem acolhidas na Igreja Cristã Evangélica, né? O reverendo Abadias, que foi o referencial de pastor na minha vida. Que lindo. Então, ele ficou uns 2 anos só e nós não sabíamos que a igreja trocava de pastor naquela época, né? Então, quando nós ficamos sabendo que ele não ia mais ser o nosso pastor, foi chocante. Mas é interessante que eu não lembro nenhuma mensagem que o reverendo Abadias tenha pregado. Mas eu lembro de tudo, como ele cuidou de nós. É como se hoje fosse uma consolidação, um discipulado, né? Toda semana ele ia na nossa casa e ele sempre olhava principalmente para mim no mar, porque a Maria ainda era bem pequena, né? Tinha uns 12 anos. Ele falava assim, vocês são diferentes, Deus tem um propósito na vida de vocês. E eu vejo que ele, apesar de tradicional, ele estava profetizando na nossa vida. Né? E aí ele já nos acolheu na igreja, o amor dele derramado nas nossas vidas fez toda a diferença. Né? Fez o coração começar a arder, né? E ele começou a me emprestar livros da estante dele, que ele disse que nunca tinha emprestado para ninguém, né? Por causa da minha curiosidade. E aí nós já fomos cantar no coral da igreja, e aí com 1 ano de convertida, aliás, de batizada, né? Eu já era presidente da mocidade da igreja que está em Jardim de Anápolis. Só que até então eu não entendia ainda essa questão de chamado, entendeu? Só que eu estava envolvida. Espontaneamente. Dona Leonor, que é a mãe da apóstola Elizabeth, me levou para o Ministério Infantil. Comecei lá, o Ministério Infantil, dando aula para crianças. Então, assim, louvo muito a Deus pela vida dela, porque fui ali, eu era muito tímida, sabe? Uma timidez, assim, exacerbada mesmo. Então, ali eu comecei a contactar com as crianças, né? E depois com os jovens, transformei em presidente de juventude, né? E aí as coisas foram caminhando e a gente foi sempre envolvendo na obra de Deus, mas até então, para mim era isso. Todo cristão nasceu para servir ao Senhor. O que eu sabia era disso, né? Eu nasci para servir a Deus, então eu estou servindo a Deus. Mas ainda não havia no meu coração uma convicção de que eu tinha um chamado específico. Né? Porque eu acho que é o que todo cristão deveria se perguntar, é se você realmente está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. Né? Esse é o segredo do chamado. Eu levei um tempo para descobrir realmente o que Deus queria que eu fizesse. Mas eu fui me deixando levar, me envolvendo. E eu sei que não é errado isso. A palavra de Deus diz, tudo que tiver na mão para fazer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, porque dele recebereis a recompensa. Uau. Então eu estava envolvida aí. Né? E os anos foram passando, eu casei, né? Com o homem mais maravilhoso do mundo, mais lindo, saudoso. Meu marido Walter, moreno de olhos verdes. Uau. E a gente foi se envolvendo, né? Abrimos lá, a mocidade abriu uma congregação num bairro de Anápolis, e nós entramos de cabeça ali, o Sinomar liderando também aqui dali. E até então, o primeiro assim, a definir chamado foi do Sinomar, a entender. Foi quando, dia 15 de outubro de 1968, ele teve uma visão, né, de um ser angelical, né, no quarto dele, que clareou tudo, e falou que Deus tinha um chamado para ele, e deu o texto de Isaías 42, falou que ele seria luz para os povos. Futuramente ele fundaria um ministério que teria esse nome, Luz para os Povos. Que tremendo. E naquele dia o Senhor o chamou para o seminário, para o ministério, e deixou bem claro para ele que ele iria para Belo Horizonte. Então foi assim meio chocante, porque nós tínhamos seminário da Igreja Cristã Evangélica em Anápolis. E Deus manda ele para Belo Horizonte.
né? E ele estava quase noivo da Beth, que a gente chamava de Beth, né? E ele pensou, o que a Beth vai pensar? Como que eu vou fazer para contar isso para a Beth? No outro dia, disse que não dormiu o resto da noite. No outro dia, ele foi na casa dela e falou, tem algo muito sério para te falar. Ele falou assim, eu já sei. O anjo falou comigo também. Você vai para o seminário estudar para ser pastor. Uau! Que Então lindo! começou aí. Que coisa! Gente, e ela falando do apóstolo Sinomar, eu não poderia deixar, porque a Bispa Zilda é irmã, né? Literalmente irmã genética de sangue do apóstolo Sinomar. E ele tem sido um referencial, né? Aqui nessa cidade, no Brasil No mundo, e né? no mundo. E eu lembro muito bem, a primeira vez que eu ouvi essa palavra luz para os povos, eu tinha 13 anos de idade. Morava na roça, na fazenda. Aliás, a gente ficava na cidade para estudar, mas férias a gente ia para a fazenda. E tinha vizinhos de fazenda lá que os filhos, que os parentes de Goiânia iam passar as férias lá. E eu era muito, assim, de uma denominação que a gente defende a denominação assembleiana. Vamos lá, vamos rasgar o verbo aqui. E eu lembro que a gente era bem fechado para qualquer outra denominação. Naquela época tinha assim, uma exclusividade, né, assembleiana. E eu lembro que esses jovens vinham e eles eram tão alegres, cheios de vida, e era tão divertido passar as férias perto deles, porque a gente tinha os nossos cultos assembleianos, né, que eram feitos nas fazendas, nas casas, e eles estavam lá, mas eles traziam uma presença tão assim alegre da presença de Deus e falavam, eles conheciam tanto, eles eram tão jovens e conheciam tanto da palavra de Deus. E eles emprestavam livros também, traziam livros de Goiânia e a gente ficava lendo. E um dia eu perguntei, vocês vão aonde? A igreja Luz para os Povos. Eu nunca tinha visto, achei bonito esse nome, Luz para os Povos. Mas ficou por aí, 13 anos. Até que, depois quando eu estava com quase 16, ou quase 17, com 16, quase 17. Foi, né, que eu fui conhecer você de novo. Mas continua aí um pouco até depois a gente interagir com a minha história aí. Então, mas antes acho que do casamento, né? E sim que eu falei, que chamado, assim, sempre que eu abria a Bíblia, Deus falava comigo num versículo, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. E eu não entendia o que Deus falava, mas era assim, era falar assim, Deus fala comigo, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. E tá bom. Voltando lá, casamos, continuamos, moramos 3 anos em Anápolis, ainda continuando nessa vida, tomando conta de uma congregação, ajudando ali o Sinomar, né? Então, o Sinomar conheceu uma pessoa que realmente Deus usava muito em dons de profecia. E ele falou um dia, eu vou trazer uma irmã, chamava Estela, aqui em casa para a gente ter uma tarde de oração. Porque nesse período aí, um dia o Sinomar saiu e conheceu um grupo que buscava o avivamento, que buscava batismo no Espírito Santo, que a gente também não conhecia ainda. E ele chegou em casa, nos chamou e falou assim, eu e a Maria, falou, tem algo diferente que a gente ainda não sabe. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Tem um avivamento. Uau. E aí começou, sabe? A gente começou a fazer reuniões de oração na nossa igreja, no subsolo, pastor tradicional. E a gente lá buscando o avivamento, buscando o Espírito Santo. O negócio começou a ficar meio complicado, mas nós tínhamos um pastor muito sábio. Aí ele começou a reunir a gente, fazer estudo, explicar o que era avivamento. Não era barulho, não era isso, era a vida de Deus, né? Era realmente reavivar a vida de Deus que está em nós. Mas ele foi acontecendo, sabe? O Sinomar foi batizado no Espírito Santo. Aí um dia nós fomos para uma vigília e chegou lá, eu e a Maria fomos batizados no Espírito Santo na mesma noite, né? Vocês duas nasceram quase no dia só. Ela do dia 7 de outubro, do dia 8, apesar que eu estou 4 anos na frente dela, né? Mas a gente sempre muito juntas e assim, um grupo tremendo foi lá na frente, era um pastor americano, inclusive. Ele estava lá, do Asas do Socorro, né? E chamou quem quisesse vir na frente. Nós viemos um grupo. E ele fez assim, ó. Ele pôs a mão direita na minha cabeça e a esquerda na cabeça da Maria. Nós estávamos do lado do outro. Ele falou assim, só falou assim, recebei o Espírito Santo. Eu não vi mais nada.
Quando eu vi, tinha alguém me segurando, um lado do outro, porque eu criticava, né? Eu falava assim, se eu vou batizar Cristo, eu não vou fazer esse barulhão que esse povo faz, não, fala em língua. Então, daí o pessoal disse que eu fiz tanto barulho, que eu falei tanto em língua, que eu nem falava em português, mas... Talvez você estava falando, olhando, né, o que é isso aí? Falar em línguas, Espírito Santo. Gente, nós temos uma riqueza tão grande, não importa se você é católico, ou se você não está dentro de uma religião, né, denominacional, ou seja o que for, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é tudo em todos. E esse privilégio que nós temos de estar aqui na Terra e ter a pessoa do Espírito Santo conosco, em nós, né? é um dos privilégios mais ricos e grandes que qualquer ser humano poderia entender e desfrutar. Então, quando a gente fala, né, às vezes algumas terminologias aqui que você não entenda, que você nunca ouviu falar, você pode também, sabe, ter esse desafio que ela tinha. Me revela a verdade. Deus, me mostra o caminho. Me mostra o caminho. E eu falava assim, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu tinha uma sede de Deus, uma fome de Deus, de conhecer mais o Senhor. Então, nesse período aí, aconteceu esse dia, né, que essas irmãs foi orar lá na casa do meu pai, no quarto do Sinomar. E ali nós estávamos ajoelhados orando, então ela veio e entregou uma palavra para o meu marido, não foi para mim. Ela falou assim, mesmo texto de Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para aquele lugar que eu já te mostrei. Walter tinha muita vontade de ir para Padre Bernardo, né? Porque ele é da região lá, nasceu em Mimoso de Goiás, né? Só que assim, Padre Bernardo na época era precário, não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha nada disso, não tinha duas ruas só, né? Era um vilarejo muito ruim, e ele tinha meio pânico de levar a gente para lá, né? Mas Deus falou assim, hoje eu removo uma pedra no caminho de vocês, né? E você pode ir para aquele lugar, porque eu vou te abençoar. Então, nesse tempo, meu marido era dono de escritório de contabilidade. E o prefeito de lá, da cidade que na época era coletor, depois foi ser prefeito, chamava muito ele para ir para lá, porque ele ia muito lá pegar serviço. E ele dizia, como que eu vou mudar para cá se toda a contabilidade aqui é feita em Lusiânia? Não, mas se você mudar para cá, eu prometo e tal. Então, depois dessa palavra, ele foi para Padre Bernardo, chegou lá, o senhor Modesto chamou ele e disse para ele novamente. Aí ele viu que Deus estava, ele falou assim, Walter, se você colocar a sua mudança aqui, dentro de uma semana, eu prometo, toda a contabilidade da cidade estará no seu escritório. Olha. Então, aí ele viu que era a pedra sendo removida. Né? Aí foi um desafio, né? Foi assim, contar para os meus pais, né? Foi muito difícil, que a gente ia mudar para Padre Bernardo, que era 160 quilômetros, mas naquela época gastava 7 horas de ônibus para chegar lá. Uou. Não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha nada. Era ir para uma África. Tive que vender minha geladeira para mudar para lá, comprar ferro a gás, lampião a gás, né? Então foi assim, acho que o primeiro impacto de obediência a uma palavra de Deus. Comecei a entender o que era atender um chamado. Até então a gente não sabia por quê, porque o Senhor só diz assim, vai para lá e ser uma bênção. Né? Então às vezes você pensa, eu não posso ser uma bênção onde eu estou, mas acontece que os planos do Senhor não são os nossos, né? Os caminhos do Senhor não são nossos. Esse versículo de Isaías me acompanhou a vida inteira. Cada vez que Deus queria mudar a minha história, algo na minha história, ele usava esse texto. Repete ele aí, Brito. Vou ler, tá. melhor. Bem pra Vamos câmera, ler, eu acho que quem sabe Deus está querendo falar com alguém aí. Pois é. Isso Se Deus está querendo especial. falar com você aí, nós vamos ler, o Senhor diz aqui, Isaías 55, verso 9. Diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10, porque assim como descem a chuva
e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Então, em todas as mudanças de ciclo na minha vida, Deus usou esse texto. Os meus caminhos não são seus, os meus pensamentos não são seus, mas os meus são muito mais altos, são muito maiores. Então foi o primeiro desafio, deixar família, pai, mãe, ir para um lugar, eu morava em Anápolis, no centro da cidade, Ricardo com Mani. É mesmo. Ricardo com Mani. Né? E fomos, enfrentamos o desafio, mas a gente não sabia, o Senhor mandou a gente para lá para ser uma bênção. Mas o Senhor não falou o que era para a gente fazer. Isso é uma bênção. Mudamos, né? E minha mãe foi comigo para ficar lá uns 15, 20 dias, com uma semana ela teve que voltar com o Ricardo, por causa dos pernilongos, né? Ele foi picado, o corpo inteirinho, ficou como se ele tivesse varíola. Meu Deus. Então, alergia no corpo dele. Né? Voltou aí, minha mãe queria surtar, né? Como que a gente muda para um lugar daquele, com uma criança de 1 ano e tal, e a história é muito longa. A gente não vai entrar muito nesses méritos aí, não. Mas assim, sabe que você sabe que está no lugar certo, na hora certa. Isso tem muito a ver com o chamado de Deus. É você ter certeza, mesmo que eu ainda não entendia a dimensão do que Deus tinha para mim. Mas eu tinha certeza ali que eu estava no lugar certo, na hora certa. Todos os dias de manhã nós saímos para ir em Trajanópolis, numa mina buscar água para tomar e cozinhar. Comprávamos tambores de água para limpar a casa e lavar vasilha. Né? Aí nós tínhamos uma pessoa que a gente contratou para lavar e passar roupa. Ela lavava numa mina. Né? Então essa foi a nosso início ali naquele lugar. Mas assim, como a gente era feliz. Né? Olha, isso é A interessante. gente era tão feliz ali, assim, a gente não reclamava daquilo. Meus pais é que ficavam muito assustados, né? Aí nós começamos a orar para Deus trazer mudança naquela cidade, mas não sabíamos o que Deus queria de nós. Então nós frequentamos todas as igrejas, fomos visitar todas as igrejas da cidade, já tinha 13 igrejas evangélicas naquela cidadezinha. Né? Isso é interessante. O líder da igreja presbiteriana não era o pastor, ele era apenas o líder, o pastor morava em Taguatinga. Ele morava em frente à nossa casa e era muito amigo do Walter. E aí ele falou, não, vamos ajudar a gente na igreja presbiteriana. Na época a igreja presbiteriana devia ter uns 10 membros. E nós fomos para lá. Passados uns 2 meses ele me disse assim, a senhora vai pregar no culto de domingo e eu vou convidar a cidade inteira. O povo nunca, acho que tinha visto uma mulher pregando no púlpito. E eu nunca tinha pregado também no púlpito de uma igreja. Né? Então foi um grande desafio. E ele conseguiu lotar aquela igrejinha. Ficou gente do lado de fora da janela. Porque ele anunciou que uma mulher ia pregar no púlpito da igreja presbiteriana. E aí, na igreja presbiteriana, nós ficamos 3 anos servindo ao Senhor ali. Né? Ganhamos muitas almas para Jesus. Construímos uma sala para criança. E nós estávamos assim, na zona de conforto. Tudo maravilhoso, tudo muito bem, né? Aí, nesses 3 anos aí, já tinha aberto posto artesiano em alguns lugares, né? Eles tinham colocado um motor que já funcionava algumas vezes. Para gerar energia elétrica, né? Meu marido já tinha comprado geladeira a querosene, transformou a gás, né? Então a gente já estava melhorando. Né? E quando fazia 3 anos, eu levei meus pais para lá e a Maria com o marido dela. Porque o nosso escritório cresceu muito, a gente precisava de alguém, né? A Maria passou a ser gerente da parte fiscal do escritório e eu comandava a parte, que aí eu fiz contabilidade, eu já era professora, fiz contabilidade lá no escritório de contabilidade. Então, essa vida era essa. Aí, quando fez 3 anos, o apóstolo Sinomar, que na época era apenas o pastor Sinomar, esteve lá para fazer um culto na igreja presbiteriana. E aí colocou tenda
na porta, porque a igreja não acomodava o tanto de gente que aquele irmão conseguia atrair para a igreja. Olha o dom, chamado. Ele não tinha muita eloquência na palavra, mas ele tinha um dom de trazer gente para a igreja. Ele lotou, ali tinha acho que umas 200 pessoas. E no final, lá, o Sinomar simplesmente declarou ali, hoje está aberto o trabalho da Igreja Cristã Evangélica aqui em Padre Bernardo. Eu quase morri de coração, né? Eu falei, gente, nós estamos na igreja presbiteriana e ele fala isso, mas eu acho que as pessoas nem entenderam muito. E quando chegou em casa, ele falou, a partir de hoje, Zilda, você vai tomar conta. Mas o Walter. Eu falei, não, de jeito nenhum, a gente está muito bem na igreja presbiteriana. Muito obrigada. Mas as coisas aconteceram, detalhes não adianta, eu só sei que uns 6 meses antes disso, nós estávamos abrindo o trabalho na minha casa e na casa do meu pai. Então, eu gostaria de falar aqui também um pouquinho sobre célula. Eu sei que células funcionam, porque nós abrimos 2 igrejas através de célula. Começamos a igreja de Padre Bernardo com célula na minha casa e na casa do meu pai. Depois, quando nós fomos para abrir o trabalho missionário em Brasília, né, que era Projeto Samaria, abrir trabalhos em capitais, que nós que fomos lá também abrimos célula na minha casa. Em Brasília o trabalho também começou na minha casa. Então eu sei que célula dá certo, que célula funciona quando realmente você está dentro do projeto de Deus. Né? Às vezes você também está perguntando, o que é célula? Né? Porque reuniões de pequenos grupos. Exatamente. Eu acho que é importante você... nós cristãos, nós temos terminologias que muita gente que não frequentam a igreja, eles... se você falar célula, ele pensa célula do corpo, mas é exatamente nisso, é baseado nessa questão da célula do corpo que multiplica. E essa questão, assim, porque hoje tem tanta diversidade de religiões, de denominações, que as pessoas às vezes falam, eu nem sei por onde ir, onde for. Às vezes tem pessoa que se sente até um pouco constrangida de ir a uma igreja que ela não conhece ninguém. Então essa questão que a gente fala de pequenos grupos, de chamado célula, é uma oportunidade que a gente dá para as pessoas, né, de ter a sua casa como um local, né, que você vem dentro de um contexto de família, um contexto menor, mas que ali nós fazemos a mesma coisa que faríamos lá, que é deixar a presença de Deus ser manifesta e estudar a palavra de Deus de uma forma mais tranquila, que você pode, né, descobrir o seu chamado. Alguns chamam de grupos familiares, outros de grupos caseiros, né? São reuniões de pequenos grupos feitos nos lares, né? Isso aí, na minha vida, funcionou muito bem, porque através desses pequenos grupos nós abrimos 2 igrejas. Uma em Padre Bernardo, outra no Distrito Federal, né? Que foi a igreja de Taguatinga, que hoje nós somos 7 igrejas já lá na região, por causa da igreja que nós abrimos. Taguatinga. Nesse estágio, os filhos já tinham acrescentado, Daniel já tinha chegado? Nós fomos para Padre Bernardo, o Ricardo tinha 1 aninho, né? Daniel nasceu, ele tinha 3, né? Então foi 2 anos depois. Quase perto da igreja. A Lisane veio 4 anos depois do Daniel. Né? E lá, tudo lá. Né? Mas acontece o seguinte, então nós abrimos o trabalho, com 1 ano e meio mais ou menos, a gente já tinha construído um prédio. Ganhamos um lote, construímos assim, mutirão mesmo, trabalho dos irmãos, porque Deus foi acrescentando dia a dia o número dos salvos, coisa mais impressionante. Colocamos uma lona imensa na porta da minha casa para os cultos, quando o apóstolo ia, né, ele levava ônibus cheio de gente para lá, né, levava músicos e tudo, então fazia aquela festa, e as pessoas foram chegando, e pessoas foram se convertendo. Aí 2 meses depois nós descobrimos que tínhamos que alugar um espaço, alugamos um espaço pequeno, mas aí de repente o espaço não cabia mais, aí nós tínhamos ganhado um lote, então foi assim, os irmãos que já tinham se convertido ombrearam e construímos um prédio, né? Assim, antes de eu colocar piso, nem janela, nem porta, nada, a gente já estava reunindo lá, e foi assim, só que assim, aí o Walter era o presbítero responsável pelo trabalho. Eu só era a esposa do presbítero.
Entendi. Eu era professora e contadora. E aí eu já estava dando aula também. Comecei no Colégio Alfredo Nasser dando aula de ensino religioso. Depois virei professor de História do Brasil, OSPB, técnicas comerciais, coisas que as pessoas de hoje nem sabem o que é. Mas, então eu lecionava 4 matérias de 5ª a 8ª série. Então Olha, todos os alunos do Colégio Alfredo Nasser eram meus alunos. Porque eu dava de 5ª a 8ª série. Exatamente. E ali foi o meu campo missionário, apesar de que eu não sabia disso. No momento eu não entendia isso. Hoje eu sei, o maior campo missionário meu foi o colégio. Por isso que eu falo, se você tem um chamado, ou você tem uma oportunidade de falar de Jesus, fale de Jesus aonde você estiver. Frutifique aonde Deus te plantou. Eu simplesmente aceitei um convite para ser professora de ensino religioso. Eu só falei para o diretor na época seguinte. Ele falou, não pode falar de religião. Aí eu falei, eu sei. Mas eu vou falar de Jesus da Bíblia. Pode? Pode. Só não pode falar de religião. Então eu falava de Jesus e da Bíblia. Nunca toquei em religião. E hoje, um grande número de pastores e obreiros do nosso ministério e de outros ministérios foram meus alunos. Muitos. Da igreja de Padre Bernardo. Dos anos que eu fiquei lá, porque nós pastoreamos 18 anos. Saíram 18 pastores. E hoje já são mais de 40 pastores que saíram da igreja de Padre Bernardo. E eu queria só realmente falar assim, da importância, né, da vida de um professor. Na vida da gente, se você está aqui lembrando, nossa, eu tive professores que realmente marcaram a minha vida, tanto positivo, de forma positiva, quanto negativa. Porque quando você está entrando na escola, os seus professores, eles são referenciais e, querendo ou não, se você escuta algo negativo, aquilo te dá um impacto. E muitas pessoas lá na frente, elas carregam, né, palavras negativas que o professor falou, você é um burro. Não tem isso? Você é um estúpido. E a criança absorve aquilo, acredita naquilo e traz assim, uma influência muito ruim. Ela segue a vida sempre desacreditando de si, porque houve um professor que não foi sábio, com certeza, não teve entendimento do poder das palavras e, né, acaba. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho incontáveis histórias de pessoas que os seus professores foram, de uma forma ou de outra, uma influência super positiva, que foi alguém que realmente trouxe, né, uma direção. E com certeza ali você já estava realmente fazendo o seu campo missionário, né? E daqui um pouquinho eu vou falar Só também... que eu então não era nem ordenada pastora, né? Então veio aí, meu prazer era trabalhar na obra do Senhor. Mas aí eu comecei a cobrar do Sinomar, que é meu irmão, a igreja de Padre Bernardo precisa de um pastor, está crescendo muito. Ele, vocês são os pastores aqui. Eu, não, de jeito nenhum. A última coisa que eu queria no mundo era o título de pastor. Não é que eu não queria unção, não queria o título porque eu sabia da responsabilidade e das cobranças naquela época. Eu fui a primeira mulher ungida pastor no Ministério dos para os Povos, antes mesmo da apóstola Elizabeth. Verdade. Então, foi bastante complicado. Então, assim, eu rejeitava o título. Sabe? Mas o trabalho foi crescendo. A gente mandou um jovem para o seminário. Quando ele estava terminando, ele chegou em mim e falou que ele não dava conta de pastorear a igreja. Ele podia, no máximo, ser meu co-pastor. E foi, durante muitos anos, meu co-pastor. Depois mandamos outro, que é o Bispo Camilo. Antes dele terminar, o Sinomar falou assim, olha, Camilo não vai pastorear a igreja de Padre Bernardo, eu tenho outro projeto para ele. E aí eu ficava em crise, sabe? E o Sinomar falava, Zilda, vocês... Porque o Walter também, ele era o presbítero, ele era o responsável por tudo, mas ele não queria também o título de pastor. Ele não queria nem ser ungido a pastor. Ele era o contador. E o presbítero. Eu acho que isso é interessante a gente falar, porque a gente está falando aqui de chamado, vocação, e eu acho assim que ninguém tem que se sentir assim, culpado, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou um contador, né? E achar que tem que ser um pastor, porque a questão assim, ela é muito... Deus não força nada a ninguém. Essa questão de chamada é simplesmente uma resposta que a gente dá
de acordo com aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Se Ele te chamou para ser um médico, seja o melhor médico, sabe? Aquele médico influencia que... lá, Exatamente, que qualquer paciente que passou pelas suas mãos, que teve uma experiência com você, vai falar, teve um anjo de Deus na minha vida, foi o meu médico, naquele momento mais crucial da minha vida, ele estava ali por mim, ele me ligou, ele deu atenção para a família. Então, assim, é essa questão, quando nós estamos falando aqui de um chamado, de uma vocação, é você descobrir essa, talvez não seja só uma área, porque na verdade o chamado ele é que é aquele assim de realmente cumprir com o propósito de Deus que ele tem pra gente na Terra, mas também, assim, essa questão, assim, ela é igual uma árvore, né? Ela tem vários galhos e dá vários frutos, e você como pessoa, como indivíduo, você pode frutificar em várias áreas. Tem pessoas que ela tem a capacidade, né, mental, intelectual, espiritual de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tudo por causa de um chamado. Ela sabe que ela tem um propósito de vida, então ela vai vivendo e cumprindo, fazendo o seu melhor à medida que a jornada vai desenrolando. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 27, a Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Sendo Ele o cabeça e nós os membros desse corpo. Então, assim como os membros do nosso corpo têm funções totalmente específicas. Né? Por exemplo, jamais a mão vai fazer o papel do pé. Né? E os órgãos principais do nosso corpo, eles são os que menos aparecem. Interessante. Né? São os que menos aparecem. Então, assim, meu marido sempre foi, acho que mais pastor do que eu, no termo de lidar com pessoas, sabe? De lidar mesmo com pessoas, mas ele não achava que não era para ele. Então, durante um tempo, ele me apoiava em tudo, e quando o Sinomar começou a falar que era eu realmente estava com o coração fechado para o título. Estava mesmo, foi muito difícil. Então foi chegando uma fase da minha vida que eu comecei a piorar dos problemas que eu já tinha, né, por causa da chaga no intestino. Chegou um tempo que eu acho que Deus só faltou falar para mim assim, ou você aceita ou morre. Porque eu fui definhando, sabe? Olha. E já que a gente está falando de chamada e falar um pouquinho de história, né? Sim. Eu quero contar uma Você tem experiência. milagres, né? Eu falei muito pro apóstolo que não. Então ele disse que um dia ia ter uma reunião de oração na casa da Iracema, que é a irmã do Iris Rezende. E tinha uma profeta da Argentina lá. Ele disse que foi para essa reunião e ele falou para o Senhor, Senhor, a única coisa que eu quero hoje, que o Senhor fala comigo, é sobre Padre Bernardo. Quem pastorear a igreja de Padre Bernardo? E ele disse que chegou lá com essa oração e sentou num canto, lá, ajoelhou lá num canto, e ele disse que depois de orar com muitas pessoas, aquela irmã veio e colocou a mão na cabeça dele, e ele falou que ela só falou essa frase. Aquela que tem o teu sangue tem um cajado na mão. Meu Deus. E era dezenas de pessoas que já tinham me visto vestido de sacerdote, com o cajado na mão, né? Dezenas. Mas eu já estou pastoreando. Eu pastoreei 11 anos antes de se receber a unção na cabeça. 11 anos. Já tínhamos prédio próprio, já tinha aberto o trabalho do Mimoso, já tínhamos construído no Mimoso, mas não tinha o título de pastor. Eu era a Dona Zilda, professora. Meu marido era o presbítero Walter. Inclusive, todo mundo falava a igreja do Walter Contador. Que coisa linda. Então, quando o Sinomar teve essa experiência, aí lá em Padre Bernardo já tinha até telefone. Olha, nós começamos a orar e Deus começou a mudar a história da cidade. Aí esse senhor que praticamente nos levou para lá, foi candidato a prefeito e ganhou. Ele levou energia elétrica para lá, ele levou asfalto para lá, ele abriu vários postos artesianos. Então, assim, de repente veio telefone, apesar que você ainda ia lá na cabine telefonar, e depois surgiu os telefones fixos. Aí nessa época, 11 anos depois de eu estar lá, eu já tinha telefone em casa. Então o Sinomar me ligou e contou a experiência. Foi a primeira vez que realmente eu tive muito temor de dizer não. Aí esse dia eu chorei muito e disse, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a esse chamado.
Mas eu disse para o Senhor, eu quero que o Senhor seja o maior amor da minha vida. Eu não quero amar ninguém mais que o Senhor. E eu quero cumprir o teu propósito. Faça na minha vida o que o Senhor quiser. Amém. Aí foi uma rendição assim, sabe? Total mesmo. De cabeça. Eu queria aproveitar esse momento, né, dessa questão de rendição, dessa frase maravilhosa que você falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu maior amor. Isso, na vida de qualquer ser humano, seria a resposta para todo problema que acontece hoje no ser humano, que é a carência emocional, a carência afetiva. Todos nós, seja intelectuais, seja pessoas de qualquer cultura que você nasceu, ou de grau de sociedade que você nasce com um buraco muito grande dentro do seu coração, dentro das suas emoções, que é da carência afetiva, que é da carência emocional. Você quer ser amado, você quer amar e você quer ser amado. Todo mundo nasceu para ser amado e para amar. Só que às vezes, a vida inteira, nós saímos atrás de um outro ser humano que também tem o mesmo buraco, tentando preencher o buraco daqui com o de lá, e aí não é aquilo, machuca, vai atrás de outro. E passamos a vida inteira atrás de amores, atrás de uma paixão, atrás de algo que venha nos preencher. E essa oração que você fez, ela também já fez parte da minha vida e ainda continua, porque muitas vezes a gente distrai. É muito fácil você distrair com coisas, é muito mais fácil você colocar a sua atenção em coisas materiais ou em pessoas, vem os filhos, vem tantas coisas para distrair. Nós podemos esquecer, mas o Deus não esquece. Ele não esquece. Sempre ele nos lembra. Exatamente. Aconteceu muitas situações assim na minha vida. Sabe? Então, né, nessa vez aí, quando eu me rendi, aí logo o Sinomar marcou já a minha ordenação, né? Ele mudou o estatuto da igreja para me ordenar, porque não permitia. Né? Eu teve que mudar o estatuto. Eu fui ordenada dia 19 de dezembro de 1987. Então já tinha 11 anos que nós tínhamos aberto o trabalho em Pablo Bernardo. Então a igreja já estava formada, com uma liderança, a base toda formada, quando eu fui ordenada pastora. Né? Aí me rendi ao título, e à unção e ao título também. Não foi fácil. Com certeza. Não foi fácil. Hoje já é tranquilo, né? Mas eu ainda sofri muito preconceito, muito mesmo, muita crítica, muito preconceito. Né? Foi difícil, mas você supera. Né? Sem dúvida. Você supera. Agora, eu queria dizer para quem está nos ouvindo, né? É importante descobrir o chamado. É muito importante você descobrir o seu chamado, porque quando você descobre o seu chamado, uma missão fica assim, específica, você sabe o que você vai realizar. Né? Você descobre o que você vai fazer. Né? Vem dentro de você um sentimento de realização. Eu sei disso por experiência própria. Depois que eu me rendi ao chamado, que eu descobri, aí veio o sentimento de realização. Então agora, eu que já era professora e contadora, agora você também pastora, né? E depois Deus foi tirando as outras coisas, né? Vem também, você começa a perceber a aprovação de Deus naquilo que você faz. Né? Enquanto eu resistia muito, eu percebia que em algumas situações Deus também me resistia. Né? Mas quando eu me rendi, eu senti a aprovação de Deus. Parece que tudo começou a fluir. No ministério, na minha vida, na nossa vida financeira, em tudo. Né? E aí você começa a perceber os frutos. Né? Que às vezes você nem estava percebendo. Você percebe que você já estava gerando fruto. Foi aí que vieram à tona a frutificação. O tempo de Padre Bernardo foi o maior tempo de frutificação na minha vida. Tá? Inclusive entra o pastor Elmir, eu queria tanto mencionar o nome dele aqui. Quando que ele entra no cenário? Eu não lembro o ano que ele se converteu, né? Mas ele se converteu lá, né? Na Igreja Cristã Evangélica, numa pregação, até que nem foi eu, era o pastor Valder, que virou meu co-pastor. Então ele se converteu ali, depois
A pastora Regina, que hoje é nossa missionária na China, Irmã dele, não é? não, é a Irmã da cunhada, Edna. irmã da Edna. Ela foi a primeira missionária, primeira pessoa que o apóstolo Sinomar, que era o pastor Sinomar, mandou para um seminário em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Assembleia de Deus. Uhum. Ela foi a primeira. E ela estagiou em Padre Bernardo. Então, através dela, eu conheci a Edna, que também fazia seminário e estagiou em Padre Bernardo. Que coisa! Então, o pastor Elmiro converteu na adolescência, eu acho que ele tinha 15 anos. E depois o tempo passou, ele foi se envolvendo na igreja, e aí conheceu a Edna, casaram, né? E se apaixonaram, casaram, e ele fez seminário na Igreja Cristã Evangélica. E quando você faz seminário da Igreja Cristã Evangélica, você tem um compromisso, 3 anos, servir a Igreja Cristã Evangélica. Foi quando ele foi pastorear Sanclerlândia. Aí entra, gente, Sanclerlândia. Eu não posso agora. Agora, nesse momento, eu tenho que falar um pouquinho, que agora entra a nossa conexão. E também, né, a influência de um professor na vida de um aluno, né? Então, pastor Elmiro com a Edna, chegam em Sanclerlândia. Que é tio da Daça, minha neta. Que tá aqui. Muito precioso. Eles chegam em Sanclerlândia e foi muito rápido a influência deles, porque a Igreja Cristã Evangélica naquela época era bem pequena e era bem assim, silenciosa. A gente sabia que existia, como eu era de uma denominação forte, grande, de grande influência na cidade, né? A igreja era a maior denominação na cidade, e também tinha essa questão das minhas limitações, que como assembleiana, a gente não visitava outras denominações. Então eu via de passar lá na porta, ver uns irmãozinhos lá e tal. De repente chega o pastor Elmiro com Edna, e eles começam a fazer barulho na cidade. Não no sentido assim de fazer barulho, eles começam a ter influência, a fazer amizades, e de repente está aquele movimento ali. E ele é professor. Fazer a diferença, né? Literalmente. Ele, como professor, foi dar aula no 2º grau. Eu estava no meu último ano aqui no ensino médio, né, que fala, 3º ano, e ele, professor de matemática. Lembro muito bem como se fosse hoje. Uma das aulas ele entra, fala bom dia, ele era sempre comunicativo, sempre, né, brincava, fazia umas coisas no quadro antes de começar a aula, para tipo de um quebra-gelo. Mas nesse dia ele chegou e falou assim: aí, pessoal, é o último ano de vocês aqui, né, o 3º ano, o que vocês estão planejando? Vão para a faculdade, vão continuar os estudos? Aí cada um começou a falar o que eles iriam fazer. Eu também era tímida, viu? Era muito tímida. Não quis falar nada em público, fiquei caladinha. Mas ele começou a aula, enquanto o pessoal estava fazendo as suas tarefas, ele veio até a minha carteira, né, que a gente falava na cadeira. E ele pegou e falou assim: e você, Silvia, quais são os seus planos? Ele falou: olha, aí eu peguei e falei: olha, o meu sonho e o que eu mais quero ser na vida é ser uma missionária. E eu quero ir para um seminário, fazer um seminário, um treinamento, para eu me tornar uma missionária. Ele: que coisa boa, falou desse jeito, que coisa boa, você tem que conhecer minha irmã, Helenice, ela também tem esse desejo e tal. E aí eu e a Helenice encontramos, e aí por meses, naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessa facilidade que a gente tem hoje. Telefone fixo e cartas no Correios, né? E a gente começou a fazer uma pesquisa de todos os seminários que tinha no Brasil, das Assembleias de Deus, que aí eu falei para ela: eu só posso ir para seminário de Assembleia de Deus. Ela: não tem problema, eu quero ir também. Aí foi quando a gente ficou sabendo do Pindamonhangaba, a gente tentou. Olha, no sul, onde tinha seminário, nós escrevemos. Cada carta que vinha falava que estava preenchida as vagas, que não tinha como. E aquilo ficou como se fosse uma frustração. Pensei: meu Deus, quando Deus tem um plano para a sua vida, você pode ter certeza que na hora certa, no tempo certo, ele coloca as pessoas certas na sua vida. Foi sem plano algum. Eu lembro muito bem que eu comecei essa amizade com a Helenice, por meses e meses a gente encontrava para orar para esse seminário. O seminário não acontecia. E eu lembro que eu ainda tenho, né, uma caligrafia boa, uma boa caligrafia. E eu lembro que naquela época, as músicas nas igrejas, a gente tinha que usar como que chama aqueles projetores, né?
Colocava um projetor e você tinha que escrever numa telinha transparente e colocar lá. E o meu professor né, de matemática falou, Silvia, você podia tanto usar a sua caligrafia para escrever as músicas lá da igreja para a gente cantar, porque a gente precisa de uma caligrafia boa para a gente saber ler. E olha, eu lembro de pegar as músicas e levar para minha casa com aquela caneta especial que tem que escrever e fazer aquilo com tanto temor de Deus, com tanta responsabilidade, e pensar assim, gente, né, a minha caligrafia vai estar lá para as pessoas adorar a Deus, então eu estou fazendo isso aqui para Deus. Ali já começou assim, esse desejo de fazer o meu melhor. Eu lembro assim de medir, escrever por baixo, para depois escrever por cima, copiando, para ficar bem certinho, né? E quando chegou numa música que eu estava escrevendo, a letra daquela música mexeu comigo. Cristo levou sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si as nossas maldições, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, aí Jesus, pão da vida, sarado. Gente, eu escrevendo a letra da música, aquilo me chamou atenção, falei, gente, que letra profunda. E aí ele me fala, olha, inclusive, se você quiser ir lá no culto, é um culto especial que nós vamos ter, que vai ter a nossa pastora, que vai estar vindo de Padre Bernardo, você escreveu as músicas, você podia ir lá assistir. Eu falava, mas eu não posso, porque por causa da igreja, né, eu tinha muito assim, eu era uma pessoa que seguia as regras, obediente. Se não podia, não podia. Mas ele falou assim, não, mas não tem nada a ver, só para você ver, pelo menos o louvor, vai na hora do louvor. Né? E eu lembro que aí antes do culto ele pediu para eu ir lá eu fui lá levar as músicas, você já tinha chegado, e eu lembro que ele me apresentou, eu lembro muito bem, aqui entra agora como que Deus coloca as pessoas no caminho da gente. Eu lembro que você estava sentado no sofá de 2 assentos assim, e o restante tudo ali, você estava no meio já de uma conversa, e eu cheguei, aí o pastor Elmiro mais a Edna, Silvinha, entra aqui, isso aqui tá, é a pastora... e aí, Exilda e tal, todo mundo sentado, eu fui meia timidozinha, muito tímida, sentei. E ao sentar, você pegou na minha mão, foi ali a conexão, pegou na minha mão. Enquanto ela continuou conversando o que ela tinha que falar, ela ficou ali fazendo isso aqui na minha mão. E isso, né, esse programa de hoje, de Coração para Coração, a gente está aqui desfrutando, né, desses momentos de história, de jornada, que nos faz refletir como a mão de Deus está sempre presente na nossa vida. E ali naquele momento, eu estava falando agorinha mesmo sobre carência, né, emocional, carência afetiva. Eu sempre fui uma pessoa assim muito carente, sabe? Eu sou uma pessoa muito afetiva, eu gosto de abraço, eu sou uma pessoa meio assim melosa mesmo. E eu acho que toda criança tem essa necessidade. O fato de a gente não ter criado muito perto dos meus pais e tudo, né? Avós, eles são bons, mas não tem tempo. Antigamente, que era da minha época, bem antigamente. Os nossos pais não tinham tempo assim como hoje. Assim, hoje assim, há uma obsessão pelos filhos. A gente larga tudo para levar um filho numa aula, fica lá 2 horas esperando. Eu faço isso toda semana. Os nossos pais, assim, se vira, eles estão ali trabalhando. O filho é visto, mas não é ouvido, você entendeu? Se cria. Exatamente. Sentar em colo. Eu era mais velha com mais 3 irmãs mais novas, uma atrás da outra, porque cada uma nasceu num ano. Então minha mãe não tinha colo para mim, não tinha colo. Minha avó não era muito de colo. Então, quando eu achei alguém, gente, eu senti aquele amor. E foi ali, você mesmo falou assim, a senhora falou assim, por que você não vai para o Seminário da Luz para os Povos? Aí dentro de mim eu senti vontade de ir, mas fechei o coração porque eu não posso, né? Eu pensei, eu não posso. E foi quando começou toda essa jornada ali. Você foi a pessoa-chave que, de repente, não vamos entrar em detalhes aqui. Você não pode, mas foi, né? Não vamos entrar em detalhes, mas Deus foi fechando todas as portas de outros lados para somente a única porta da Luz para os Povos, e as portas foram abrindo. Eu lembro assim de ficar noites e noites pintando quadros, colorindo para eu vender, para eu ter dinheiro para pagar minhas mensalidades no seminário, né? Coisas assim tão lindas que a gente olha para trás e fala, quando você tem uma vocação, você tem um chamado, você faz qualquer coisa, sabe, também para contribuir com aquilo, porque tem gente que quer assim, que cai tudo do céu para ele assim, ó. Ah, não, se Deus quer que eu faça isso, então tem que vir. Gente, Deus tá com você, mas Ele também te deu perna, te deu mão, te deu inteligência. Faz alguma coisa, não é, pastor? Claro. Inclusive, falando nisso, o nosso chamado vem de Deus, como você falou na introdução.
ninguém nasce por acaso. Né? Sim. Todas as pessoas que nascem com um propósito para cumprir. Agora, tem muita gente que passa pela vida sem nunca descobrir o propósito, porque ela não corre atrás. Né? Então, Deus nos chama, Ele nos deu um propósito, nós nascemos para cumprir uma missão aqui no mundo, mas eu preciso descobrir. Né? Nós precisamos descobrir. Agora, nós vamos descobrir quando nós queremos. Quando você começa a buscar a perfeita vontade de Deus na sua vida. Quando você começa a perguntar ao Senhor. Né? O Senhor chamou a todos, porque todo mundo é a resposta para a vida de alguém aqui nessa terra. Todos nós é a resposta para a vida de alguém. Tem alguém precisando de você. Né? Você é a resposta para a vida de alguém. Né? E Deus chama cada um de uma maneira, né? Deus chamou Jeremias no ventre da mãe. Verdade? Exatamente. Deus projetou a gente desde a fundação do mundo. A gente falando assim, claro, né? Aí você fala assim, Deus chamou Davi, estava atrás das manadas. Deus chamou Jeremias no ventre da mãe. Deus chamou Isaías, né? Logo depois da morte do rei Uzias, e etc. Então, Deus chama de várias maneiras. Agora, nós precisamos descobrir. Então, como eu estava falando, Deus chamou a todos. Deus criou cada um de nós para cumprir um propósito aqui nessa terra, né? Mas a tarefa de descobrir exatamente o que Deus quer que nós façamos é nossa. Então, exatamente. Eu tenho que querer isso. Eu tenho que querer. Então, por exemplo, eu me entreguei ao Senhor, eu me rendi à vontade perfeita dEle, mas eu demorei muito tempo para descobrir que Deus tinha me chamado para ser pastora. Então, nesses 11 anos que eu pastoreei, eu queria ser tudo menos pastora. Né? Eu queria servir ao Senhor, quero servir a Deus, fazer tudo. A gente dentro da igreja, principalmente quando você começa a pastorear, você faz de tudo, de limpar a igreja, de lavar banheiro para cima, mas não ser pastora. Agora, depois que eu aceitei realmente esse chamado, que eu disse sim para o Senhor, então fluiu o meu dom de pastor. Né? É como se tivesse fluído. Aí eu descobri que eu nasci para pastorear, para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para discipular pessoas, para amar as pessoas. Né? Então, assim, é diferente. Né? Pessoal, então, hoje é meu dom, por exemplo, existem os 5 dons ministeriais. O bispo João às vezes fala lá na igreja, sabe quem é profeta, quem é evangelista, tudo. Fala, eu e a Maria, nós somos pastoras. Né? Então hoje eu sei, que dentro dos 5 dons ministeriais, o que você é? Eu sou pastora. Hoje eu sei disso. Eu sou pastora. Meu maior prazer é estar cuidando de pessoas. Aí talvez você que está aí também, que não é cristão e está ainda nos assistindo, de coração para coração, há tantas críticas, né? As pessoas, pastor hoje só quer saber do dinheiro das pessoas, só quer saber de arrancar o couro das ovelhas, ou fala tantas coisas ruins sobre os pastores, mas eu queria que você entendesse hoje, você está aqui diante de uma pastora, que o significado de ser pastora, vem lá do significado mesmo original de alguém que pastoreia ovelhas, que pastoreia que cuida, né? Alimento. Exatamente. Leva para descansar. Aqui em Goiás nós não temos muitas ovelhas em si, porque não é uma terra apropriada, eu penso. Mas, né, que é muito quente e tudo. Mas nós temos gado, né? A pessoa que cuida ali do... Então é rebanho, é vocês viver a sua vida para ajudar as pessoas. A pessoa está doente, você vai falar, mas tem poucos pastores que realmente são pastores. Não vem aqui ao caso. O que eu quero dizer é assim, que realmente os que não estão cumprindo com o seu chamado, com o seu papel, estão usufruindo desse nome, desse título para infelizmente, né, fazer coisas que não deveriam fazer, aí é problema deles com eles mesmos e com Deus no tempo certo de quererem, né, terem que prestar contas. Mas cada um, como você disse, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem, né, todos nasceram com uma tarefa para ser cumprida aqui. Agora, não significa que todos nasceram para ser pastores. Nem todas as pessoas nasceram para ser líderes de igreja. Mas você nasceu com uma missão, servir a Deus,
ser luz no meio das trevas, aonde Deus te colocou. Então você pode ser luz como engenheiro, ser luz como médico, né? Ser luz como enfermeira, ser luz como arquiteta, ser luz em qualquer profissão, como dona de casa, né? Seja luz para os seus filhos, seja luz para a sua família, porque é muito importante isso, né, Silvinha? Muito. Eu aprendi a te chamar de Silvinha, nunca vou Eu formar gosto. de pastora, né? Não, mas eu não tenho esse título, eu também nunca quis. Mas é interessante que você descobre, por exemplo, porque tem muitas pessoas, muitos pastores, eu conheço você também, que eles se preocuparam em ganhar o mundo inteiro, mas perderam a sua família. Então, o nosso rebanho começa dentro da nossa casa. Nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. As primeiras pessoas que têm que ver Jesus na minha vida são os nossos filhos. Então, hoje eu posso dizer, né, assim, porque eu já vivi aí um monte de anos. Eu já estou vivendo, assim, como é que eu faria? Como é que eu falaria? Eu já tenho mais de 70 anos, né? Então eu já estou vivendo a graça de Deus, né? Não Mas sei é até que privilégio. dia eu vou viver, mas eu posso olhar para trás hoje. Todos os meus filhos servem ao Senhor, todas as minhas noras, meus genros, São lindos seus filhos, uma bênção, né? todos os meus netos e netas, né? Eu tenho um neto que vai fazer 22 anos agora, né? A neta primogênita vai fazer 19 já, Luiz. Ela tem um chamado lindo, ela está fazendo medicina no Canadá e ela quer servir ao Senhor como médica em países pobres. Que lindo. Né? Então, sim, eu tive muita conexão com as netas, Ana Luísa, a Dácia e a Giovana, quando elas eram crianças. Então, assim, aquela responsabilidade de ensinar, de implantar no coração delas a palavra de Deus. Nossa, meu Deus. Elas me sugavam, sabe? A gente ia dormir, aí ele é a Bíblia, todo dia dormir e orar, né? Aí ia todo mundo para minha cama. 2 vezes, até de madrugada, porque a Giovana era assim, se eu ler um capítulo, eu tenho que explicar para ela versículo por versículo. Elas já fizeram eu dormir, falando e cair na cama. Um dia eu caí e batia a cabeça aqui no criado e quebrei meu óculos. E ela morria de rir de mim. Tá? E aí, tinha um dia que a Giovana falava assim, nossa, vovó. Aí ela, vamos orar, vamos orar. E ela falou assim, vovó tá orando dormindo, ela não tô nem sabendo o que ela tá falando. Mas isso talvez foi um pouquinho antes dos celulares, né? Porque hoje eu acho que seriam... hoje... Mas a gente ainda tem, sabe? Com elas, por exemplo, eu e a Dácia, a gente conversa 3 horas seguidas, sempre falando as coisas de Deus, né? Sempre, sempre, sempre. Então, assim, meu filho Daniel, né? Quando você vê que seu filho também foi chamado para ser pastor, ele teve um chamado aos 13 anos de idade. Ele foi influência Daniel. Também, né? Uma inspiração para mim. E ele realmente é o herdeiro do manto pastoral, né? Porque todos eles são ministros de louvores, todos eles são adoradores, todos eles tocam, né? E vem aí também a Dácia com um chamado ministerial, né? Gente, a Dácia foi a nossa maquiadora hoje, viu? A Giovana também sabe que Deus levou ela para a América, porque Deus falou para a Lisane. O principal motivo que ia levar para a América por causa para Giovana ser fluente no inglês, porque pelo chamado que Deus tem na vida dela, ela tinha que ser fluente no inglês. Que bênção. Né? Então você vê assim, Deus fez na sua família, está fazendo. E ainda tem, o Samuel, por exemplo, Montadá só tem 10 anos. O Joshua ainda vai fazer 4. Mas eu sei porque eu tenho uma palavra de Deus. A minha família servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. Amém. A minha descendência será poderosa na terra. Eu queria, assim, né, encorajar você que está nos ouvindo, que às vezes você pode falar assim, gente, mas eu não tive uma avó desse jeito, né? Eu não tive uma avó que leu a Bíblia para mim, que me influenciou positivamente, eu não tive nem mãe, nem pai. Mas sabia que você pode começar uma nova história? Né? A história, ela começa a partir de você, a partir daquele momento que você acredita que vale para você hoje e que não importa quão sombrio, quão escuro foi a sua história passada,
dos seus ancestores, dos seus pais, como foi triste. Você pode, sim, fazer um novo começo para os que virão depois de você. E se você não for ter filhos, você mesmo pode passar aqui por essa terra sendo uma pessoa de influência, uma pessoa que vai realmente fazer a diferença. Não estou falando aqui assim de grandiosidades, que a pessoa pensa assim, para fazer o nome, para fazer história, você tem que estar num livro, né, de records e alguma coisa assim. Não é bem isso. Você viver feliz, você viver cumprindo esse propósito, talvez como você se disse, algum órgão que ninguém está vendo, mas que sem ele, o coraçãozinho ali, meu filho, se parar de bater, pulmão, ponto, então, acabou, isso. Então, assim, seja o coração, bate aí, ame as pessoas, ame os seus vizinhos, ame os idosos, né? Tantos idosos carentes que precisam, né, de um carinho, de uma atenção, de um bolinho feito com um cafezinho. Falar nisso, né? Tá na hora do nosso café. Abre a porta da sua casa para que alguém estude a palavra de Deus com você. A nossa história mudou a partir do dia que meu pai abriu a casa para que a Bíblia entrasse na nossa casa, para que alguém falasse de Jesus. E a partir daí, toda a nossa história mudou, porque aí hoje o meu irmão que tinha 13 anos, que é o apóstolo Nomar hoje, é reconhecido nas nações da terra, né? Todos os filhos são pastores, né? A pastora Maria, as filhas são pastores, então todos os netos nossos até hoje estão nos caminhos do Senhor, né? Mas como eu disse, você não foi chamado para ser pastor, não foi chamado para ser líder, às vezes nem numa igreja, mas se você foi chamado para servir a Deus em algum lugar, coloca a sua vida à disposição do Senhor para ser bênção aonde quer que o Senhor te levar, aonde o Senhor te plantar, seja bênção ali, seja bênção na vida de vocês, como você está falando. Eu já fiz isso muitas vezes, conhecer vizinhos, ganhar o vizinho primeiro para mim, chamando para tomar um cafezinho, servindo um pãozinho de queijo, e aí ficando amigo, depois que você fica amigo, aí você começa a introduzir a palavra de Deus. Aí você já chama para um café e fala, vamos agradecer esse café, né? Porque todas as coisas boas vêm do Senhor, né? Deus que nos dá. E começar a evangelizar, já ganhei, tem discípulos que foram ganhos assim. Né? Literalmente assim. Né? Então, estamos falando de chamado, agora eu só quero dizer uma coisa. Agora, voltando ao chamado, principalmente ao chamado ministerial, quando você tem convicção de um chamado, nada te paralisa. Porque você pensa que nós somos chamados pelo Senhor, tudo vai dar certo na sua vida do jeitinho que você planejou. Não. Tá? Não. Eu sou um testemunho disso. Hoje eu estar aqui é um milagre de Deus. Mas eu primeiro quero falar dos desafios de mudanças. E sempre Deus me lembrou. Tá? Primeiro desafio de mudança, depois de pastorear 18 anos em Padre Bernardo, toda a liderança foi formada por nós. Aquelas crianças que tinham 3, 4, 5 anos já eram os líderes, os músicos e tudo. Tá? E aí o apóstolo me procura e diz que meu tempo Padre Bernardo tinha acabado e que ele tinha um novo campo para mim. Eu perguntei onde? Ele falou Brasília. Realmente foi como se estourasse uma bomba na minha cabeça. E eu falei para ele assim, Brasília é o último lugar do mundo que eu gostaria de ir. Ele só disse para mim assim, olha Zilda, se Deus fala com Cornélio, fala com Pedro, se fala com Pedro, fala com Cornélio. Se ele falou comigo, ele falou para mim que é vocês, ele vai falar com você. Eu ia fazer uma viagem com uma equipe lá de pastores para ordenar uma pastora no estado de São Paulo. A viagem durou 6 dias, 7 pessoas me viram morando em Brasília. Então, aí entrou de novo o Senhor falando comigo, mas os meus caminhos não são os seus caminhos. Meus pensamentos, os meus são melhores. Chorei muito, sabe? Foi um ano de lágrimas, que eu mudei 1 ano e 4 meses depois. Foi um ano de lágrimas, com 1 ano eu me rendi. Aí eu comecei a sentir que eu não estava perdendo, que eu estava entregando. Porque a obra não era minha, a igreja não era minha. Tá? E fomos para Brasília começar tudo do zero numa... Taguatinga é a capital econômica do Distrito Federal. Sim. Nós fomos exatamente para QNA, o bairro mais nobre de Taguatinga, onde o espírito que opera ali é a soberba.
para começar né? do zero um trabalho. Graças a Deus que nós descobrimos logo 2 irmãs que tinham mudado de Padre Bernardo, estava lá, elas foram a conexão. Então nós abrimos o trabalho na nossa casa, com a família, um grupo pequenininho, foi se expandindo, e eu fui para lá com uma condição de não ser a pastora de tempo integral, né? Aí o apóstolo falou, você vai, daí 6 meses eu vou enviar o Júnior e a Gisele, que vieram de Cuiabá, né? E foi assim, só que lá em Brasília as coisas começaram a complicar. Com 1 ano que eu estava em Brasília, eu descobri que tinha câncer de mama. Foi a primeira grande batalha, né? E agora no mês de outubro, que estamos gravando, né, esse programa. Pois é, tinha câncer de mama já em 2º estágio. Então foi uma batalha, né? Foram 8 quimioterapias, 25 radioterapias, mas eu não parei. Eu não deixei de pregar, não deixei de assistir a igreja, não me entreguei mesmo. Eu decidi não me entregar, eu decidi que eu não ia ser uma mulher cancerosa. Porque está aqui na nossa cabeça. E eu já aconselhei muitas pessoas por causa disso. Eu disse, enquanto o câncer estiver só no seu corpo, é muito fácil ser tratado. Não permita que ele vá para sua mente nem para sua alma. Então eu não sou uma mulher cancerosa. Diz o médico que tem um câncer aqui em mim, mas ele não é meu. Então, isso foi em 96. Eu sou uma pessoa completamente curada. Mas, depois disso, em 2002, eu recebi uma direção de Deus para fazer a cirurgia de intestino, porque eu tenho chaga, né? Para tirar um megacolo, que é uma hérnia, que eu já tratava há mais de 20 anos. Mas aí chegou a hora, Deus indicou, sinalizou que chegou a hora de operar. Eu operei, deu tudo certo com a cirurgia, aparentemente saí do hospital, tudo bem. No dia que eu tirei os pontos, eu sabia que tinha algo errado. No outro dia eu tive febre, voltei para o hospital, tinha pegado infecção hospitalar. Meu Deus. Com 11 dias eu fiz a 2ª cirurgia, e ela abriu, fez fista, com 15 dias eu fiz a 3ª cirurgia. Coloquei bolsa de colostomia 4 meses. Depois voltei e fiz outra cirurgia. Bolsa de colostomia. Aí abriu de novo. Bolsa de colostomia no intestino fino. Foi muito sofrimento, sabe, irmãos? Muito sofrimento por causa por exemplo, principalmente a bolsa no intestino fino. O suco gástrico derramava e eu tive queimadura de 3º grau. Então, o câncer, por exemplo, eu não tive nenhum problema com o tratamento aqui, quimioterapia, mas um erro técnico da radioterapia queimou minha mama também com queimadura de 3º grau. Meu Deus. Então, essas coisas, assim, foram surgindo, mas, sabe, eu posso dizer para você, assim, que eu posso falar que realmente nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está lá conosco. Amém. Sabia que Deus nunca me deixou, nunca me desamparou. Em nenhum momento desses aí eu pensei em desistir. Sabe? Eu sabia que o propósito de Deus na minha vida ainda não tinha terminado. Então, cada vez que o médico falava para mim, Dona Zilda, precisamos de voltar para a sala de cirurgia, eu falava, Deus, o Senhor sabe que eu estou pronta. Mas se não é hora do Senhor me levar, então repreenda agora os espíritos de morte daquela sala de cirurgia. Então foram 7 cirurgias, 6 em 7 meses. Meu Deus. Então foi uma luta muito grande. E na 3ª cirurgia o médico chamou minha família e disse que eu não tinha nenhuma chance pela medicina. Nenhuma. Eu precisava de um milagre. E eu sou o milagre. Amém. Gente, eu acho que você está ouvindo isso e pode falar, mas eu pensava que se você fala que Deus é bom, que você está servindo a Deus, então você não deveria passar por esse tipo de experiência, né? Que Deus é bom é esse. Não tem tantas pessoas que questionam como que pode pessoas boas sofrerem, pessoas ruins prosperarem, como que se Deus é bom, por que o mundo está tudo acontecendo isso, por que ela passou tudo isso? Olha, Deus é bom e sempre será bom. Mas o Senhor Jesus disse que aqui na terra nós teríamos aflições.
Essa palavra aflição, se você for lá no dicionário e dissecar ela, o que é aflição, é uma variedade de coisas não muito boas. E Jesus disse que nós teríamos aflições. Agora, estamos num mundo caído, num mundo mau, porque tem um inimigo aqui na Terra. Né? O mundo jaz no maligno. Tem um maligno, tem um mal, tem alguém que odeia Deus e que, obviamente, vai odiar a criação perfeita dele, que é o ser humano. Então, ele vai mandar doença, vai mandar... A pessoa pensa que é Deus que mandou doença. Não é Deus que mandou. Nós estamos num mundo contaminado. E aqui nós somos sujeitos a qualquer coisa. Mas o Senhor, na bondade dele, atravessa tudo junto com a gente. E na hora do milagre ele faz milagre, na hora você pensa, né, que dor, que angústia é essa que eu estou passando? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas como que você está orando para outra pessoa ser curada quando você não foi curado? É assim a vida, a gente não pode ser egoísta de pensar assim, ah não, se eu não for curado então também não vou cuidar de ninguém. Muitas vezes você faz mesmo doendo, você vai e faz, você mesmo vai, reparte, porque às vezes é na nossa, é curando que nós somos curados, é ajudando que nós somos ajudados. Às vezes existe momento na nossa vida que nós estamos passando por lutas, inclusive interiores, né? Por problemas na alma e tudo, e nós estamos orando por pessoas para que elas sejam curadas da alma. E elas são nós curadas. Estamos atendendo pessoas com problemas, às vezes assim, até menores do que o nosso, ou então maiores do que o nosso, e a gente está ali atendendo, e o Senhor responde às nossas orações. Ele ouve o nosso clamor, Ele responde às orações. Mas aí vem os desafios, então passou tudo isso e nós continuamos em Brasília, o trabalho começou a crescer, na época a gente estava no G12. Então o foco era formar a equipe de 12, né? Então assim, todo mundo dizia, quando você tem a sua equipe de 12, o trabalho explode, né? Então, assim, quando eu tinha minha equipe fechada mesmo, 12 casais de excelência. Tá? A igreja estava bem, estava rompendo, não igual ao Padre Bernardo, né? Muita guerra em Brasília, completamente diferente, né? São dois mundos diferentes, sem dúvida. Né? Mas estava tudo dando certo. Né? A igreja não tinha dívidas, nada. Aí o apóstolo me procura novamente e diz que o meu tempo em Brasília tinha acabado. Apóstolo Sinomar, nós estamos ouvindo aqui. O senhor é muito amado, muito querido. Diz que achava que, porque meu marido, Walter, já estava bem doente, né? Ele tinha uma alergia e tossia demais, e o coração já enfraquecido por causa da chaga, né? E ele falou assim, olha, vocês não têm mais necessidade disso, de ficar pastoreando a igreja. Vem para Goiânia para me ajudar, preciso de vocês aqui e tal. Só que assim, nossa, foi um choque para mim. Tá? Eu sabia que eu ia sair de Brasília. Deus sempre falou, mas sabe assim, que você vai se acostumando, você vai criando raiz, chega um ponto que você acha que Deus esqueceu disso. Vamos ficar aqui. Estava tudo muito bem. Eu saí de Padre Bernardo no melhor momento da igreja. Isso é muito bom. Como eu saí de Brasília no melhor momento da igreja. Sim. Tá? Então, aí eu comecei a chorar muito, né? Ele falou assim, mas você não queria vir para Brasília, agora por que você está chorando? Houve várias coisas entre aquele momento e esse. Então, foi mais uma vez o Senhor usando aquele versículo. Né? E aí o Senhor falou comigo, aquele versículo lá de Isaías, que os caminhos deles são diferentes, mas os deles são muito maiores, né? E aí, lá em Brasília, o Senhor me lembrou, tá? Você disse que queria que eu fosse o maior amor da sua vida. Então, me rendi. Viemos para Goiânia, foi muito assustador, né? Porque 28 anos pastoreando igreja. Aí você vem para uma igreja onde tem um monte de pastor. Na época já tinha mais de 20, né, pastores na igreja. E eu era só mais uma. Então, assim, verdadeiramente eu estava em pânico. Eu estava em pânico, literalmente, sabe? E eu falava para o apóstolo, o que você quer comigo em Goiânia? Você não precisa de mim lá, você não precisa de mim lá, sabe? E só que assim, Deus permite que as coisas aconteçam. Quando eu cheguei aqui, 2 dias depois que eu cheguei, minha mudança todinha encaixotada ainda, eu doei muita coisa lá, então eu tinha que ter comprado outros móveis. E eu caí, quebrei meu tornozelo. Então foram 3 meses, praticamente, sem poder botar o pé no chão.
E aí eu vi que foi o tempo que Deus me deu para eu me acostumar. Porque eu queria assim, fala o que eu tenho que fazer. Queria fazer, né? O que eu tenho que fazer? O que você quer que eu faça aqui? Calma, calma. Aí começou, né? Eu comecei a receber visitas, tipo o Bispo Eurípides, a Bispo Ione, a Pastora Nilza, me deram muito apoio eles, ir na minha casa conversar. E eu fui acostumando na igreja, né? Fui acostumando. Criando os vínculos, criando os vínculos, saindo daquele medo, né? Então, quando eu tirei tudo, que eu já podia andar, e o apóstolo falou assim, agora você está pronto? Tá. Ele me entregou uma lista aqui. Porque suas atribuições, daqui uns dias você vai falar para mim que você está cansada. Deu uma lista desse tamanho, que eram as minhas atribuições na igreja. Só coisa de grandes responsabilidades, né? Mas amém. Glória a Deus, porque quando o meu marido ficou muito doente, mesmo, eu falava, Deus, só tem que te louvar, te agradecer por estar aqui em Goiânia. Como o Senhor é sábio. Meu Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos na nossa vida, mas o Senhor conhece o nosso futuro. Então, vendo todo o apoio que nós recebemos dos discípulos, né? Nós já tínhamos formado a nossa equipe de discípulos aqui em Goiânia, e o apoio dos apóstolos, o apoio da minha irmã, da pastora Maria, né? Que sempre me apoiou muito nas minhas enfermidades, ela sempre esteve ao lado mesmo, né? E até hoje eu louvo a Deus, né? Por estar aqui em Goiânia nesse tempo. Porque quando eu mudei para Padre Bernardo, nós recebemos uma palavra do Senhor. Eu sou Maria Maria, que Ele ia nos separar por um tempo, mas num futuro nós estaríamos juntos para um grande projeto. Quando aconteceu a primeira edição do projeto Jonas aqui em Goiânia, eu vi o cumprimento aqui. Nós 3 juntos. Tá? E estamos juntos, né? Hoje ele não está mais na sede, mas estamos juntos. Com o Bispo Jonas, continuamos juntos. E foi assim, né? Aí vamos falar agora de como continuar o ministério diante das perdas, né? Uma coisa que eu queria colocar como parênteses do apóstolo Sinomar, várias coisas às vezes marcam a gente dentro de um período o período que eu vim para Luz para os Povos, né? Um bom tempo atrás agora, eu lembro de uma frase que ele dizia: tudo na vida é questão de decisão. Se você tem uma decisão, você firma naquela decisão e as coisas vão acontecer. Eu acho isso tão importante, isso me marcou muito. Mas tudo mesmo é questão de decisão. E eu queria... Por exemplo, quando eu tive câncer, eu decidi que eu não seria uma pessoa cancerosa. Então, eu não deixei afetar a minha mente. Tá? E eu não me senti mesmo uma pessoa cancerosa. Não me senti. E, então, 6 anos, né, nós já estávamos aqui, foi quando meu marido foi agravando, e o Senhor o recolheu. Eu falei para minha filha naqueles dias, falei, olha, eu já enfrentei muitos gigantes na minha vida, mas o pior deles eu vi viuvez. Tá? Porque assim, a gente sempre foi muito ligado. Né? A gente sempre trabalhou junto, a gente sempre ficou junto, né? Porque lá em Padre Bernardo eu trabalhava com ele no escritório de contabilidade, eu só não estava no escritório quando eu estava dando aula. Né? Aí na igreja juntos. Brasília, a gente já foi para Brasília, abriu mão de tudo. Nós saímos para Brasília, a gente foi no escritório de contabilidade, tudo, e fomos para Brasília como missionários mesmo. Aí lá em Brasília foi ordenado. Né? A pastora, e logo depois veio a unção de bispo, já para a gente supervisionar outras igrejas. Né? Então, graças a Deus, aí já mudou também o cenário espiritual. Em Brasília eu não podia ser uma pastora assim, sem o meu marido lá. Né? Ele entendeu isso e se rendeu também, abriu mão de tudo. Então, aqui em Goiânia, quando ele já estava bem enfermo, né? Deus começou a me preparar através dele. E quando nós fomos para Brasília, eu vi assim que ele, toda a vida ser um profissional liberal, nunca depender de dinheiro, de igreja e tudo, que ele começou a ter uma certa, uma tristeza, que eu tive medo dele entrar em depressão. Então, Deus me deu uma direção que eu acho que veio sobre mim, um espírito de sabedoria, de entregar para ele toda a administração financeira. Tá? Assim,
salário meu, tudo. Aí nós abrimos uma conta conjunta, eu falei, eu não vou mexer com dinheiro, né? Você fecha tudo. Aí ele acabou brincava, né? Porque ele ficava com cartão de débito e eu com de crédito. Aí ele falava assim, eu falava, não tem, não sei se tem dinheiro na conta, se não tem, meu marido que sabe. Ele falou assim, ela só compra, eu pago. Ele tinha um senso de humor tão gostoso, né? Ela só compra, Sempre. eu pago. Então, quando foi perto, assim, que ele já estava meio ruim, uns 6 meses antes era o aniversário dele, né? Dezembro. Ele faleceu em agosto. Aí eu pedi para ele, falei, amor, vai no banco ver como é que está a nossa conta, porque a gente queria fazer um jantar, né? Para os discípulos lá na igreja, os filhos iam estar todos reunidos, né? Aí ele pegou o cartão, tirou e falou, vai você mesmo. Aí eu falei, eu não sei mexer mais com o banco. Ele falou assim, é só você enfiar o cartão lá que ele vai te explicar o que você tem que fazer. E eu fui, minha filha, eu fui. Quando eu cheguei, eu fui devolver o cartão para ele. Ele falou, não, a partir de hoje você vai cuidar da sua conta. Tá? E assim, um mês mais ou menos antes dele partir, era muito organizado com documento. Muito organizado. Eu não me preocupava com isso, pagar a conta, nada. Sabe? Tudo era ele. Eu preocupava só em pastorear, cuidar da obra, né? Essa era com ele. Então ele me chamou e pediu para eu botar as pastas dele tudo em cima da cama. Ele falou assim, organize esses documentos aqui pra mim. Aí eu falei assim, mas olhei e falei, mas tá tudo organizado. Ele falou, não, eu quero que você tire tudo e reorganize. Tá? Eu não entendi por quê, mas eu simplesmente obedeci, né? E eu fui tirando. Só que lá no organizar as pastas, eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, o plano funerário, papel do plano funerário, papel de cemitério que a gente tem, né? Jazigo no cemitério. Eu fui descobrindo e ele foi mandando eu tirar. Tá? Descobri minha carteira de trabalho, que eu jamais saberia onde achar minha carteira de trabalho. Fui tirando. Ele foi falando, tira isso, tira isso. Tá? Então, ele fez eu descobrir aonde estava tudo que eu ia precisar. Tudo. Então foi muito, foi assim, você vê que foi um preparo, ele estava me preparando, só que eu só entendi isso depois. Nos dias eu nem entendi, só depois. Porque... Bispo, e falando sobre esse momento tão sensível, porque nós estamos vivendo esse ano de 2020, que esse programa está sendo gravado, em momentos de pandemia, que houve muitas perdas, pessoas que faleceram, que não teve nem esse preparo aí, porque muitas pessoas estavam aqui boas, dentro de 15, 20 dias já tinham ido. E isso realmente tem causado, né? Inclusive, essa semana mesmo, eu conversando com a minha mãe biológica, e ela falando, Silvia, a gente tem que perder esse medo de falar sobre a morte. Porque você fica achando que é uma coisa assim que você não pode falar, porque senão você está pensando que você vai morrer, mas não é isso. Gente, a morte acontece, ela vem de uma forma ou de outra, ela vai chegar. Todos nós vamos morrer. Não é? E a gente tem que ter esse preparo, não só, principalmente o lado espiritual, porque a eternidade é o mais importante, que a gente tem que ter essa garantia de que se esse corpo aqui falhar e não vir mais a viver, você tem uma eternidade para viver com o seu Criador, com o seu Senhor, com o seu dono. Mas também tem esse lado prático também, né, que eu achei tão interessante isso aí, porque às vezes a gente vive uma vida tão bagunçada, você não acha nada. Eu, às vezes, de vez em quando, tenho que parar tudo e fazer um balanço no meu guarda-roupa. Eu guardei um presente para ela, já tem tantos meses que esse presente está guardado, hoje não consegui achar o presente. Está guardado em algum lugar. Guardou tão bem guardado, mas eu já fiz isso muitas vezes. Guardar uma coisa tão bem guardada depois de saber onde está. Exatamente, mas eu acho que assim, nesses momentos, que esse programa de Coração para Coração é uma reflexão. Eu gosto muito que através desse programa você reflita a sua vida. Será que não é hora de você fazer uma faxina, não é, nos seus documentos, nos seus papéis? Um dia desse eu fui visitar alguém, os papéis estavam tão bagunçados que eu falei, meu Deus, se essa pessoa precisar de um papel aqui, como que é? Deu até tonteira assim, de pensar de tanto papel jogar para todo lado. Eu acho assim, tontura que fala, né? Meu português às vezes. Mas eu acho assim, é muito bom a gente usar tudo que a gente está falando aqui e você refletir na sua vida. Como eu posso começar a organizar a minha vida? Não para
exatamente para morrer, mas para viver. Enquanto você estiver vivendo, a sua vida está em ordem, está organizada, não é? Verdade. Então, assim, o dia que ele passou mal, ele não estava pior do que os outros vezes, porque o último ano ele internou todo mês. Todo mês ele internava 3 dias para desinchar o coração. Mas ia lá, desinchava e voltava para casa, vida normal. Quando estava 28, 29 dias, ele começava a passar mal. É no dia que ele internou, mais cedo ele tinha falado assim, eu acho que eu estou precisando de internar, estou sentindo um pouco de falta de ar. Falei, então vamos. Vamos. Aí passou um pouquinho e falou, não, estou melhor, vamos hoje não, vamos esperar para amanhã. Você que sabe. Aí passou umas 2 horas, 3 horas, a irmã dele foi lá para casa, tinha a Zó. Aí ele falou assim, amor, acho que eu quero ir hoje. Eu tô ficando muito cansada. Então vamos. Chamei o Bisquilher, nos levou, no hospital, onde ele estava acostumado a internar. Né? O Dr. Plauto era o médico dele. Então, assim, não estava pior, estava normal. Né? Então, assim, só vai chegar e vai melhorar. Só que o Dr. Plauto foi, medicou e ele não melhorou. Aí já de tardezinha assim, ele me chamou e falou, bem, eu não estou melhor, chama o Dr. Plauto. Aí eu chamei o Dr. Plauto, ele ainda estava no hospital, ele veio, falou, não, eu vou aumentar a dose de diurético, o senhor vai melhorar. Aumentou a dose e passou mais ou menos 1 hora, aí ele estava ofegante, sabe? Muito ofegante, estava no oxigênio. Aí ele falou, bem, eu não estou melhorando, chama o Dr. Plauto, eu não estou melhorando. Aí eu liguei pro Dr. Plauto. Ele falou, olha, dona Zilda, vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou ir. Aí nós vamos ter que levar o senhor para UTI. Então, se ele não melhorou, ele vai ter que ir para UTI. E a primeira vez que ele ficou no UTI foi na Santa Helena, ele ficou traumatizado com UTI. Só que a segunda vez já foi lá no Jardim América, então foi tranquilo. Aí eu cheguei nele e falei, bem, o Dr. Plauto tá vindo aí, mas ele falou que você vai precisar de UTI. Ele falou, não tem problema não, aqui eu não tenho problema nenhum com a UTI não. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Mas, assim, ele, naquele dia, ele tinha, quer dizer, na véspera, no dia dele para o hospital, ele tinha feito algumas coisas, assim, que já me deixou, assim, com um aperto maior no coração. Porque ele falou assim, ele pegou todas as contas, somou tudo que tinha que pagar, aí ele tinha ido no banco, pegado o extrato da conta dele da minha, ele chegou e falou para mim assim, lá na minha conta tem tanto, na sua tem tanto, mas você não recebeu ainda. Então o dinheiro que você vai receber na sua conta dá para pagar cartão de crédito, que está na minha conta para pagar isso. Aí quando foi no outro dia, ele falou assim, eu quero que você vá lá no banco e tire esse dinheiro que está lá, tanto da sua conta como da minha. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque se eu morrer você não tira. Por que isso, você está doido? Ele falou, é verdade, se eu morrer você não tira. E a gente tinha ganhado uma oferta que estava numa poupança do Banco Itaú para a pessoa que nos deu, que era para ajudar na troca do nosso carro, para trocar com um carro zero. E ele falou assim, você vai tirar o dinheiro da poupança do Itaú. Eu falei, não vou, não vai. Aí no dia que ele internou, o Bispo Guilherme foi comigo e ele começou a falar isso lá, perto do Bispo Guilherme, da Bispo Denise, né? Ele queria que eu tirasse o dinheiro da poupança, queria que eu tirasse, que se ele morresse eu não tirava, né? Aí o Bispo Guilherme falou assim, Bispo, eu sei que o Bispo Alto não vai partir agora, mas ele está ficando agitado com isso. Então vamos lá, faz a vontade dele. Aí ele falou, minha filha, Lidiane, estava lá, a doutora Lidiane, a grande advogada aqui, né? Falou assim, ela tem uma conta inativa lá, se você quiser transferir o dinheiro para a conta dela. Eu fico aqui com o Bispo Alto, vocês vão lá. Aí nós fomos e fizemos. Aí quando nós chegamos, ele ficou tranquilo. Né? Aí tá, só que não era um preparo. Só que aí eu tinha tirado o dinheiro do Bradesco, mas eu não tinha tirado o dinheiro do Banco do Brasil. É quando o Dr. Plauto chegou e o Dr. Plauto me chamou, né, e o Dr. Plauto conversou com ele e falou assim, Waldo, eu vou te levar para a UTI, mas eu vou ficar lá com o senhor até o senhor melhorar. Não se preocupe. Ele, não, doutor Plauto, não estou preocupado, eu quero melhorar. Aí tá.
Só que aí o doutor Cláudio, enquanto as enfermeiras arrumavam ele, o doutor Cláudio me chamou e falou assim, olha, eu não estou enganando o seu Walter, mas eu vou ser franco com a senhora. A gente vai sedá-lo e entubá-lo. Então, enquanto eu estiver consciente, eu vou estar lá. A gente vai ter que sedar e entubar. O caso dele é gravíssimo. Gravíssimo. Aí quando eu vim, sabe, assim, para despedir dele, né, para dar um beijo e tudo, aí ele falou para mim assim, tira o dinheiro do Banco do Brasil. Então quando ele foi para o UTI, quando eu estava indo assim, aí eu sabia. Tá despedindo. Eu sabia que ele não voltaria. Então essa noite aí eu cheguei em casa, eu fiquei das 10 horas da noite até as 2 da manhã ajoelhada na minha cama com aquela música da Aline Barros. Eis-me aqui rendido estou. Tudo que tem te entrego. Então eu falei, Senhor, tudo é do Senhor e eu quero entregar, mas o Senhor tem que me dar força. O Senhor precisa de me dar força para passar por isso. Porque eu não tenho. Eu não tenho. Estava acabada. E eu, no outro dia nós fomos no UTI, quando nós estávamos saindo de lá, o Sinomara que me levou, eu, Lisane, ele pegou na minha mão e falou, seja forte, o Walter não vai sair de lá. Ontem, quando a Maria me ligou falando que ele estava em UTI, eu estava numa chácara. Aí nós paramos a reunião para orar por ele. Quando eu orei por ele, Deus mostrou 2 anjos se posicionando na cabeceira da cama dele. E todas as vezes que eu vejo os anjos se posicionando, é que o Senhor vai levar. Seja forte. Vamos, apesar de toda a luta, toda a tribulação, toda a dor, naquela noite, eu falei para o Senhor vai continuar sendo meu maior amor. Amém. Vou continuar sendo. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque se o Senhor está levando ele, é porque ele cumpriu o propósito. Se eu estou ficando, é porque eu ainda não cumpri o meu. Então eu vou cumprir o meu. Amém. Eu não vou parar. Por isso que eu disse, você tem um chamado, de verdade, nada te paralisa. Então analisa a sua vida. E pergunte para o Senhor, você já sabe qual é o seu chamado? Para que é que Deus te chamou? Seja por que for que o Senhor te chamar, exerça da melhor maneira possível. Faça como para o Senhor e não para homens. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Olha, realmente esse momento tão sublime de um momento íntimo, né? Porque eu acho que esse tipo de experiência, só a pessoa que está vivendo, que viveu, sabe muito bem os sentimentos que é produzido e tudo. E a minha oração, sabe, finalizando esse programa aqui, eu quero convidar a Bispa Zildo para estar orando por você. Sabe, seja em qual estágio da vida você esteja nesse exato momento. Se é no leito de enfermidade, se é talvez passando a dificuldade com o seu cônjuge que está também com um problema. Onde estiver a sua causa aí, sabe, tudo que nós falamos hoje, o objetivo de tudo isso é levar você a um lugar onde você se sente seguro, que também Ele, o Criador, possa também se transformar o maior amor da sua vida. E que toda essa carência que tem dentro de nós possa ser preenchida pelo verdadeiro amor do Senhor. Então, pare um momento aí, onde você estiver, e prepare o seu coração para receber essa oração, essa ministração, e deixe que o Espírito Santo, essa pessoa linda e maravilhosa que nós falamos desde o início, que revela-se através da Bíblia, da Palavra de Deus, possa achar um espaço no seu coração hoje e você receber o seu milagre, receber o seu toque, receber o seu chamado. Eu lembrei de algo aqui que eu acho que eu preciso te falar. Antes de orar, eu queria dizer que há 4 anos atrás eu passei por uma outra experiência assim, bem difícil. Em um mês, que foi exatamente agosto, fiz 4 anos em agosto, eu fiquei sabendo que o meu filho mais velho, o Ricardo, estava mudando para o Canadá. E o Daniel, que tinha vindo ficar comigo quando eu fiquei viúva e que foi pastorear Itumbiara, estava voltando para Cuiabá.
E foi um choque muito grande para mim, né? E aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, não tira minha filha de perto de mim. Né? Porque Elisane morava em Brasília. Não tire, Senhor, porque eu não vou suportar. Aí, em novembro eu fiquei sabendo que Elisane ia mudar para os Estados Unidos. Então, quando eu perguntei ao Senhor, por quê? Senhor, o Senhor está tirando todos os meus filhos, né? Minhas noras, meus genros, meus netos de perto de mim. Por quê? O Senhor disse para mim, porque um dia você disse que queria que eu fosse o maior amor da sua vida, que você ia depender só de mim, para que você dependa só de mim. Então, tem 4 anos que eu estou dependendo só do Senhor, eu não tenho nenhum filho biológico, nem uma filha, nem um neto, nem uma nora aqui em Goiânia. Meu filho que mora mais perto mora em Cuiabá. E até as adotivas. Mas em contrapartida, sabe, Deus tem levantado filhos ao meu redor. Como a Silvinha, por exemplo, né, que é uma filha, a Valéria Blanc, que me adotou como mãe também. E uma equipe de discípulos assim tremenda, né? Além dos meus pastores, Bispo Jonas e Eliane, meus apóstolos, apóstolo Mamar, que me dão todo o apoio. Então eu nunca estou só. Primeiro porque o Senhor nunca me abandona, né? Verdade. E depois porque Deus tem suprido as minhas carências emocionais. Eu sinto saudade demais da conta. É demais mesmo. Agora em julho eu tive uma crise muito grande de novo, né? Gastrointestinal. O negócio foi tão feio que Daniel mandou a Daça para cá, tá? Ela ficou diretão aqui comigo, uns 40 dias, né, Daça? Depois ela foi ficar uns dias com a avó de Brasília e agora ela voltou para passar meu aniversário, né? E vai embora semana que vem para Cuiabá. Mas eu já falei, o Daniel mesmo já falou, se depender da minha mãe, não deixa a Daça voltar, não. É boa ideia. Mas se dependesse de mim, não deixava. Mas o Senhor disse que é para eu depender dele, né? Então, vamos orar, vamos louvar a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade, agradecer você, Silvinha, nosso. abrir a porta da sua casa, ver sua família, que fazia muito tempo que eu não via, né? Eu falo para você, brincando, né, nos vídeos, as nossas crianças cresceram. Verdade. Nossas crianças cresceram. Eu louvo a Deus pela família linda que o Senhor tem te dado, né? E só tenho que agradecer a Deus também pela minha família, por tudo que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer. Não sei até que dia vou viver, mas de uma coisa eu tenho certeza, vou ver todos os dias que eu nasci para viver. Amém. E vou cumprir o propósito, né? Então eu quero orar para que o Senhor te abençoe. Amém. Para seja qual for o seu chamado, seja qual for a luta que você está passando, faça de Deus seu maior amor. Dependa dele, porque se você depender dele, tudo vai dar certo. Ele nunca nos abandona. Ele prometeu, e é verdade, eu tenho essa experiência. Ele nunca nos abandona, ele sempre está perto. Vamos orar? Amém. Senhor, eu quero louvar o teu nome por esta tarde tão preciosa que estava escrita e registrada no teu livro. Pai amado, a tua palavra diz que os nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então o Senhor determinou esse dia lá na fundação do mundo. E por esse momento precioso que nós passamos aqui testemunhando das maravilhas do Senhor. Eu quero agora que o Senhor entre em cada lar, em cada família, nas empresas, em qualquer lugar que alguém for ouvir esse programa, que essa pessoa possa ser tocada pelo Senhor. Se você está doente, receba a cura neste momento. Se o seu problema é físico, receba a cura física. Se o seu problema é emocional, o Senhor é poderoso para curar as suas emoções. E eu quero liberar uma unção de cura no seu físico, na sua mente, nas suas emoções. Se você tem um problema financeiro, o Senhor é poderoso também, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode cuidar de você nesse momento. O Senhor pode, porque Ele
pode todas as coisas. Amém. E para Ele não existe impossível. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Então eu quero que o Espírito Santo alcance o seu coração agora. E que essa palavra que você ouviu, que foi mais um testemunho de vida, possa ter falado no seu coração. Se pelo menos uma frase tocou o seu coração, segure ela, medite nela. E eu quero dizer para você, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque Deus pode transformar a sua vida através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica nesse amor, fica nessa sintonia ligada com o céu. A vitória é para você, o milagre é para você, um novo capítulo de vida é para você. E pode ser começado agora mesmo, você e Deus. Grande abraço e até a próxima de Coração para Coração.